Existem músculos do nosso corpo que podem ser considerados locais ou globais, e cada um tem suas características e funções específicas. Se você quiser saber quais são essas funções e características, fica aqui que depois da vinheta eu te conto. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcional, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Treinamento Mais Funcional, um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento funcional. E hoje a gente vai falar sobre sistemas musculares global e local. Então o que seria esse sistema muscular local e o sistema muscular global? A gente vai saber um pouquinho mais sobre as características específicas de cada um. E apesar de nenhum músculo funcionar isoladamente durante o movimento, eles podem ser definidos com base nas suas atividades funcionais primárias, ou seja, as atividades que eles são primariamente funcionais em realizar. A diferenciação dessa musculatura local e global se dá pela localização, o tempo de contração, resposta à disfunção e o efeito sobre a articulação que esses músculos envolvem. E essa musculatura local e global tem que trabalhar de forma harmoniosa para que o movimento saia de uma maneira suave e coordenada. Então, a musculatura global e local tem que se conversar, entre aspas, durante o movimento, para que o movimento fique de uma forma mais suave e coordenada. A gente vai começar falando sobre a musculatura local. Essa musculatura local também é chamada de musculatura profunda por alguns. Então, chamando de musculatura local ou musculatura profunda, a gente está se referindo ao mesmo sistema muscular. E a função dessa musculatura profunda local vai muito além de apenas a força de contração. Ela fornece estabilização para o tronco, para a coluna, quadril e ombro principalmente. Esses músculos profundos desempenham diversos papéis muito importantes dentro do nosso corpo durante movimentos. E a gente vai citar três principais aqui. Então o primeiro é que eles não têm uma direção específica. Então na articulação que ele está posicionado, independente da direção do movimento, ele vai se contrair para manter a articulação estável. Diferente dos músculos globais, que eles só vão se contrair se o movimento for na direção específica que eles estão posicionados. Então, musculatura profunda não tem direção específica para se contrair, independente da direção do movimento, ela vai se contrair para manter a estabilização. Já a musculatura global, ela tem uma direção específica, então ela só vai se contrair se o movimento for naquela direção específica que o músculo está posicionado. Um exemplo disso é o grupo de músculos que faz a estabilização do ombro, chamado de manguito rotador. Então, ele está sempre contraído para manter o ombro estável e o centramento articular da glenohumeral aqui. Segundo ponto, eles têm uma ação antecipatória. Então, o que seria isso? Eles se contraem antes da musculatura global se contrair para fornecer estabilização proximal para que esse movimento distal possa acontecer de maneira mais tranquila, mais suave e coordenada, igual eu falei para vocês. E essa resposta antecipatória é automática. Então, quando a musculatura global está se preparando para fazer o movimento, para se contrair e realizar o movimento, antes disso, a musculatura local já está se contraindo para deixar a articulação estável e manter o centramento articular para que esse movimento seja mais suave, seja da maneira correta. E seguindo essa linha de raciocínio, o terceiro ponto é que existe uma coativação desses músculos em uma articulação específica para que os músculos globais consigam realizar o movimento de uma maneira melhor. Então todos os músculos que fazem parte da estabilização de uma articulação vão se co-contrair, vamos dizer assim, eles vão contrair ao mesmo tempo, então uma coativação. Ou pelo menos deveria ser assim. A gente está falando do cenário, do melhor cenário possível. Então deveria se contrair todas as musculaturas para estabilizar a articulação que a gente está analisando, para a musculatura global conseguir fazer o movimento de uma melhor forma. E a musculatura global também é chamada de musculatura superficial e contempla a musculatura ou os músculos que são responsáveis por realizar o movimento de fato. Então musculatura profunda estabiliza a articulação, então tem a função de estabilização, e a musculatura global é uma musculatura superficial e tem a função de realizar o movimento. Enquanto a musculatura profunda estabilizou a articulação, a musculatura global ou superficial vai realizar o movimento naquela articulação. Então por isso que as duas têm que funcionar de maneira correta. Tem que ser de maneira harmônica para que o movimento saia suave e coordenado. Então para ficar claro, eu vou dar um exemplo aqui de musculaturas globais e locais do quadril, tronco e ombro. Então musculatura local do quadril seria psoas maior e menor, que fazem a estabilização do quadril. Musculatura global do quadril seria o glúteo máximo, mais especificamente as fibras superficiais desse glúteo. No tronco, a musculatura local seria o diafragma, que também é responsável pela estabilização e respiração. A musculatura superficial seria o reto abdominal, aqui os gominhos do abdômen, certo? E no ombro, uma musculatura local seria o supraespinal, que é um dos músculos que fazem parte do manguito rotador, e a musculatura global seria o peitoral maior e menor.
E seguindo essa linha de raciocínio do sistema muscular local e global, a gente também tem musculatura agonista, antagonista, sinergista e estabilizadora durante um movimento específico. Então a gente precisa saber sobre essas funções da musculatura também. Então o que seria o músculo agonista? Seria o motor primário do movimento, ou o músculo mais responsável por produzir aquele movimento em específico. Já o antagonista é o músculo que se opõe aos agonistas, então é o músculo contrário do agonista. Só para deixar claro, não existe nenhuma musculatura que é a única responsável por aquele movimento. Existem musculaturas que são mais ou menos apropriadas para aquele movimento, certo? E existe um paradoxo que a gente chama de paradoxo de Lombard, que ele diz que os músculos têm que ser antagonistas funcionais do movimento. Então, para dar um exemplo, no agachamento, o quadríceps e os isquiotibiais se contraem. O quadríceps se contrai para estender o joelho na parte de subida e os isquiotibiais se contraem para estender o quadril e ajudar na extensão do joelho. Então, os isquiotibiais são antagonistas funcionais do movimento em relação ao quadríceps. E agora os sinergistas, que são músculos que ajudam os motores primários a realizarem o movimento. Então, ajudam os agonistas a realizarem o movimento. Quando os músculos que são agonistas do movimento estão inibidos, ou seja, não estão desempenhando seu papel funcional dentro do movimento, os sinergistas são chamados para realizarem o movimento como motor primário, e aí a gente chama isso de dominância sinérgica. E isso muitas vezes pode ocasionar uma lesão. Como o sinergista está fazendo um papel que não é dele, a gente pode ter uma lesão na musculatura. E por fim, os estabilizadores, que têm a função de manter a posição estática da articulação contra o movimento articular adjacente ou distal. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor. No movimento de abdução de ombro, o trapézio do lado do ombro que está sendo abduzido, ele realiza o movimento de abdução, enquanto o trapézio do lado oposto e os eretores de espinha trabalham para estabilizar a coluna contra o movimento contralateral, ou seja, contra o movimento do lado oposto. Então, para ficar claro, quando existe coativação dos antagonistas funcionais, a gente consegue manter a posição articular. No caso de inibição muscular, um ou mais agonistas se tornam disfuncionais. E aí a articulação é puxada na direção dos músculos que ainda são funcionais. Isso faz com que a gente perca a posição articular e também o eixo de rotação não fique onde ele deve estar. E aí com isso a gente perde também a estabilidade da articulação. Então, para resumir o que a gente falou hoje, a gente falou sobre musculatura local e musculatura global. A musculatura local, ela também é chamada de musculatura profunda e sua função principal é a estabilização da articulação. A musculatura global também é chamada de musculatura superficial e a principal função é a realização de movimento. Essas duas têm que trabalhar de forma harmônica para o movimento sair de forma suave e coordenada. E aí a gente falou também da função agonista do músculo, que é o músculo do motor primário, o principal responsável por realizar o movimento. A função de antagonista do músculo, que é o músculo que se opõe aos músculos agonistas. A função de sinergista, que são os músculos que ajudam os agonistas a realizarem o movimento. E a função também dos estabilizadores, que são os músculos que estabilizam a posição articular da articulação. Então mantém a posição estática da articulação. Então é isso aí, galera. Chegando ao final de mais um vídeo, queria agradecer vocês por ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui é porque você está curtindo o conteúdo. Se você está curtindo o conteúdo, você tem que se inscrever no canal. Então se inscreve e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. Já deixa o like se você curtiu o conteúdo desse vídeo aqui. Pode deixar qualquer comentário que vocês queiram que eu responda todo mundo. E me sigam nas redes sociais para a gente ter um contato mais direto no dia a dia. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.